Olá, tudo bem? Bem-vindas aqui, curandeiras, aspirantes a curandeiras, mulheres que sentiram esse chamado de conversar aqui comigo. Esse vai ser um vídeo, uma aula, na verdade, onde eu quero explicar basicamente o porquê dessa mentoria profissional e terapêutica e como é que ela vai funcionar. Eu sei que muita gente já me conhece há algum tempo, pelo meu trabalho já sólido em alguns aspectos e ainda iniciante em outros. A mentoria Curandeiras Contemporâneas, ela é o resultado da minha própria jornada. Uma jornada que já vem aí de pelo menos 15 anos saindo da caixa aos poucos e pelo menos 8 anos ensinando outras mulheres que também vêm de áreas, né, de áreas científicas, que vêm da medicina, que vêm da enfermagem, que vêm do direito, que vêm da psicologia, ensinando essas mulheres a terem profissões que conectam mais a esse fator de espiritualidade feminino e autoconhecimento. Então, somos mulheres holísticas, somos mulheres integrativas, somos mulheres que têm um olhar para o todo. Isso é o que nos faz e que nos torna curandeiras. Talvez esse nome te assuste, ou talvez não, senão você nem estaria aqui nesse momento. Esse nome eu confesso para vocês que ele me assustou um pouco. A primeira vez que eu ouvi, mas eu senti que era isso, exatamente isso. Então, essa mentoria é para mulheres que buscam trabalhar mais conectadas com a sua essência vibracional. A gente está vivendo um momento, eu vou explicar tudo aqui, como é que está a nossa vida nesse momento, a minha, de vocês, né? Esse momento de fortes transições, e nós somos chamadas e queremos participar desse processo de um outro lugar. Não é só um chamado. Chamado todo mundo é, todo mundo pode fazer o seu desenvolvimento espiritual, o seu desenvolvimento profissional, independente do que ela esteja fazendo nesse mundo. Então, você pode ser uma curandeira cozinhando em um restaurante com todo amor, com todo o coração, com toda a sua medicina. Você pode ser uma curandeira trabalhando como uma terapeuta, como uma massagista, como uma médica dentro de um hospital do câncer. Você pode ser uma curandeira fazendo qualquer coisa em qualquer lugar. O importante é que você tenha o respeito a essa essência, que é a sua essência de buscar olhar as pessoas como seres espirituais. Não é isso? Mais ou menos, minha gente? Então, eu vou passar por aqui rapidinho, vou me apresentar, vou falar um pouquinho sobre quem sou eu, de onde eu venho, quem é você, a curandeira, qual é o nosso momento atual, o que que a gente tem que aprender com essa dor que a gente está vivendo e como que a mentoria vai funcionar, certo? Os aviões passam, eu não quero parar a aula só porque os aviões estão passando aqui perto da minha casa, tá bom? Então, às vezes tem barulho. É tudo muito orgânico, as coisas para mim funcionam de um lugar muito orgânico, com edições mínimas, apenas as necessárias, porque a vida não tem muitos cortes, né? Ela vem e entrega tudo pra gente, do bom e do ruim. Então, o nosso lema é Eu te curo, você me cura. Esse não é só o verso de uma música muito bonita que se chama Força da Deusa e que ressoou muito nesses últimos 6 meses para mim. Inclusive, foi uma música que a gente tocou o tempo todo no Retiro Mulheres Medicina, que é um retiro que eu facilito. Por quê? Porque esse é o caminho de uma curandeira. Ela está sempre em processo de autocura, sempre, 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 sempre. A jornada terapêutica interna dela não pode parar, senão ela perde essa capacidade de transformar o outro. Mas ela também cura com a sua transformação, com a sua voz, com a sua presença, com o seu sorriso, com o seu olhar, com a sua medicina, com o seu trabalho, com o seu servir. Então, é uma jornada de reencontro com a nossa autenticidade, de quem nós somos. E eu não estou falando, gente, por favor, não entendam como algo assim surreal. Eu sei que muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estou aqui caminhando dentro do Hospital do Câncer, estou dando exemplo, né? Eu sou, sei lá, uma médica hospitalista, ou eu sou uma enfermeira paliativista, ou eu trabalho aqui numa clínica de estética, eu sou uma dermato, ou sou uma esteticista, ou sou uma biomédica, enfim, ou eu sou uma advogada, ou uma professora, uma pedagoga. Como é que isso se encaixa na minha vida? Então, muitas vezes a gente não tem as respostas prontas de um lugar extremamente definidor. Por quê? Porque esse caminho ele é de dentro para fora.
ele é realmente uma descoberta do dentro para fora, e à medida em que esse de dentro vai se transformando, o de fora vai se revelando para que a gente possa compreender qual é o nosso servir. Então, é uma jornada de encontro com a nossa autenticidade. Eu sou uma médica que se descobriu terapeuta no caminho, e depois mais um pouco uma curandeira. No ano passado, eu já contei isso, depois se vocês quiserem ouvir o podcast do ano passado, eu vinha num outro projeto, que é o projeto de trabalhar com a comunicação, com a criação de negócios e projetos de comunicação nas redes, porque eu me apaixonei pela comunicação. E estava legal. Eu falava que ali eu usava o meu masculino, meu lado masculino, porque eram coisas muito assertivas, muito práticas, que deixavam minha cabeça organizada. E do outro lado vinha o projeto com os florais, com as terapias integrativas, que eu nunca deixei de lado. E aí, de repente, esse projeto com as terapias me mostrava um lado mais feminino, mais leve. E parece que eu queria ficar nele, e principalmente no trabalho com mulheres. Parece que eu só queria fazer retiros, ou organizar os retiros, ou, apesar de darem muito trabalho, ou fazer os grupos de mulheres acontecerem. Então, eu comecei a sentir esse chamado maior para viver de novo a experiência de trabalhar forte ali com as práticas integrativas, com a medicina de novo, mas nesse olhar mais integrativo. E aí eu, né, assim, procurei algumas pessoas, fiz algumas fazia terapia, e num processo terapêutico que foi um rasgar da minha alma, que foi assim muito intenso, só 4 encontros, mas muito intenso, ele me desnudou a curandeira. E aí, quando a pessoa me disse, você é uma curandeira, você não é... Ela falou, você é o quê? Eu falei, terapeuta e médica? Ela falou, mais que isso, você é uma curandeira. Eu olhei e aquilo fez todo o sentido para mim, todo. Era como se eu buscasse uma definição há eras e eu finalmente tinha encontrado. Eu sempre gostei muito da definição grega de physis, que é o físico, né? O médico de antigamente era o physis, o físico. Ele também era astrólogo, astrônomo, mexia com as plantinhas, sabia de herbalismo, né? Que é plantas. Ele sabia de quase tudo da vida da natureza. Por quê? Porque ele era o físico, ele estudava a natureza em si, a de dentro e a de fora. Então, ele também conhecia o espírito. E aí, essa definição sempre foi a que mais me encantou. Eu sempre falei, eu sou uma physis, na verdade. Eu sou aquela que vem para olhar o todo. E foi sempre essa minha busca. Mas quando veio a palavra curandeira, eu entendi que isso resgatava uma ancestralidade adormecida, a minha própria ancestralidade. Que isso resgatava também as minhas avós, todas aquelas mulheres que tinham as plantas, tinham a lua, tinham as estrelas e tinham o conhecimento do seu funcionamento, do seu ciclo. E o quanto isso é conectado com a Terra, o quanto o nosso futuro também passa pela ancestralidade, pelo olhar para aquilo que a gente deixou para trás. Então, eu compreendo que só existe um caminho, que é o caminho de autocura. E nós, enquanto curandeiras, a gente acessa esse caminho. Então, só contando de mim, né? Tudo começou por uma dor profunda. Eu ainda sou uma médica infectologista, é, mas eu vivi essa experiência ali em 2010, 2012, terminei minha residência. Eu também já fui sem humanidade, nunca fui uma pessoa sem educação, mas o cansaço, gente, o problema é o excesso, sabe? O cansaço, o trabalho, os muitos plantões me faziam ficar fria diante da dor humana. É, E aí, nesse caminho, eu percebi que eu precisava olhar para isso, porque senão em muito pouco tempo eu estaria igual todo mundo. E eu não era todo mundo, eu precisava fazer um caminho de volta. Então, a gente, né, se deparou com essa medicina muito tecnológica, mas pouco assertiva em muitos pontos e focada na doença. E, gente, eu não estou falando mal da medicina, muito pelo contrário. Se eu tiver uma doença infecciosa, por favor, me trate com antibióticos. Se eu tiver um câncer, por favor, eu quero usar, eu quero fazer quimioterapia, entendeu? Não inventa moda. A medicina funciona no lugar que ela tem que funcionar, entende? A minha questão é que eu queria algo além, eu queria algo que olhasse para o ser integral. Então, isso se transformou numa jornada muito, muito dolorosa, não foi fácil e não é ainda hoje, porque é uma jornada que vai, em que todos os dias eu tenho que lembrar por que que eu estou fazendo essa jornada.
que é essa jornada que vai de encontro ao meu ser integral, aquilo que faz sentido para mim. Como disse uma mentorada minha esses dias, Patrícia, o nosso grande problema é essa coisa de querer ver sentido em tudo, de querer trabalhar com sentido, não é isso? Então, para mim precisava ter sentido. E aí eu comecei a entender que a gente só cura através que eu principalmente tenho muita facilidade para ensinar e que talvez essa seja a minha principal medicina. E como eu acredito na medicina da autocura, eu acredito que todas as lives que eu faço, todos os vídeos que eu faço, eles são para ajudar a pessoa no seu caminho de autotransformação e que essa é a verdadeira cura. É assim que eu exerço a medicina. Não que eu não atenda, não que eu não tenha pacientes. Muito pelo contrário, eu adoro. Mas é assim que eu gosto de exercer, ensinando a pessoa na sua jornada de autocura. Então, nisso eu criei o Medicina da Saúde Integral, uma mentoria, um curso, na verdade, um programa em que eu pude treinar aproximadamente 300 médicas. Depois eu desenvolvi durante um ano as mentorias individuais. Tenho o Retiro Mulheres Medicina, que eu faço junto com outras colegas. E tem Medicina da Alma também, que é uma outra formação em Florais de Bar. E tem vários outros cursos. Esse ano eu abri realmente para esse lugar de ensinar. Então eu hoje ensino muito, faço muitos cursos, ensino, porque compreendo que esse é o caminho da nossa autocura, do nosso autodesenvolvimento. Aqui você pode acessar algumas falas, né? É, das pessoas que eu já pude apoiar em mentorias. Então, nessa mentoria agora, que a gente está olhando para curandeiras contemporâneas, a gente vai fazer uma junção de espiritualidade feminina, que é esse reencontro com a nossa ancestralidade, através das deusas ancestrais, dos arquétipos que estão presentes aqui conosco. A gente vai falar disso de feminino, de projetos e trabalhos com autenticidade e conexão, ou seja, colocar esse brotar no mundo. Então a gente vai ter ali o momento do feminino, que são os encontros terapêuticos, que são semanais, e o momento dos projetos, que são mais masculino em nós, que são as cirandas de projetos que curam. Então a gente vai ter esses dois momentos nessa mentoria, uma mentoria em grupo para que a gente possa, além de tudo, também formar o clã das curandeiras contemporâneas, que somos nós, né? Mulheres que vieram de vários lugares e que têm esse chamado de trabalhar com as curas. Então, eu já falei quem sou eu e agora eu quero falar quem é você. Antes de você ser uma curandeira, você é uma buscadora, não é verdade? Então, tudo começa por uma busca. Geralmente, você começou por uma busca, todos nós começamos por uma busca. Essa busca é uma busca de resgatar a sua cura, a sua verdadeira cura, aquilo que realmente faz sentido para você. Isso geralmente vem através de uma dor e vocês chegam até mim através de um desejo de transformação. Muitas vezes, todas as vezes, foi através da dor e de um desejo de transformação. Eu tenho umas crises de vez em quando, né? Assim como vocês. E aí, no final do ano passado, depois que veio a palavra forte da curandeira, eu entrei num processo de resistência muito grande. Eu não acreditava nessa possibilidade de ir para esse lugar, de viver nesse lugar, que eu comecei a funcionar verdadeiramente por esse ano. Mas no ano passado, final do ano passado, começo desse ano, eu vivi uma forte resistência a esse novo chamado. E nesse processo de forte resistência, eu questionei muito todo o meu trabalho. Eu deixei meu trabalho, eu deixei ele morrer para ele renascer. E aí, nesse processo, eu comecei a olhar e falar: nossa, que legal o meu legado. Eu já estou aqui em Florianópolis há quase 5 anos, aqui na região há 5 anos, mas aqui em Florianópolis há 4 anos e meio, mais ou menos. E tudo começou lá em Minas, e quando eu vim para cá, as coisas se foram ampliando mais ainda, não com facilidade, não com leveza, mas tudo que eu tenho construído nasceu aqui nessa ilha. E aí eu penso, uau, e é um legado grande, porque se eu me mudar hoje para o Amazonas, eu tenho rede de contato. Se eu me mudar para Belém, eu tenho amigas. Se eu me mudar para o Rio Grande do Sul também, para São Paulo, para o Mato Grosso, para Brasília, para Minas, para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, para o Nordeste. Então, eu tenho alunas e mentoradas, e ex-alunas e ex-mentoradas em todos os estados do Brasil. Isso mostra o quanto esse meu caminho
ele foi se tornando sólido. Por quê? Porque para ser sólido para vocês também, é importante que vocês façam o movimento de ir para a vida. Eu falo que a gente tem a curandeira contemporânea, como vocês, ela está muito bagunçada, né? Aqui que eu vou falar um pouquinho da curandeira bagunçada, mas assim, tudo em vocês também começou com uma dor e um vazio. E vocês têm essa busca pela buscadora de vocês, e vocês gostam de ficar muito introspectivas. Então, tem um movimento para dentro, tem momentos em que eu faço movimento só para dentro, em que eu fico nas minhas meditações, nas minhas orações, na minha autocura. E tem dias que o movimento é para fora. Então, esse movimento ele precisa ser para dentro e para fora. E vocês gostam muito do movimento para dentro. Por quê? Porque ele é muito mais confortável, ele é quentinho, ele é terapêutico, ele cura a nossa alma. Mas fica faltando a lei de serviço, que é colocar esse movimento para fora. Do que adianta você acessar todas as curas do seu feminino, todas as curas da sua alma, e você não colocar isso a serviço do mundo? Eu acho que precisa ir para o mundo. E às vezes o serviço é dentro da sua casa. É ali no cuidado com a sua família. Às vezes, a curandeira que vai nascer aqui, dessa jornada que vocês vão fazer comigo, vai ser a curandeira de dentro de casa. Ou vai ser a curandeira que vai olhar para o seu trabalho e falar: não, aqui eu também curo, aqui eu também faço meu processo. E não, mas não. O que eu quero é uma mudança profissional. Eu quero poder olhar para outro lugar, eu quero poder visualizar outro lugar. Então, para vocês também, tudo começou com uma dor e um vazio, uma insatisfação profissional ou as próprias frustrações da vida, fim de relacionamento, né, questões que aconteceram, crise de ansiedade, muitas chegam até mim pelas crises de ansiedade, perguntas sobre a vida, o autoconhecimento foi a saída para todos esses processos de adoecimento. E aí foram vindo formações em terapias integrativas, independente da sua formação. E de repente, além de médica ou enfermeira ou pedagoga, ou terapeuta, ou psicóloga, ou advogada, ou dona de casa, você se tornou uma terapeuta. Porque você fez um monte de formações, e você não para de fazer as formações, porque você acha que falta, né? Então, nesse caminho você está cheio de conhecimento, mas está adoecendo. Por quê? Tudo aquilo que a gente coloca para dentro, a gente tem que colocar para fora para servir. A minha tia dizia, e eu falo isso sempre olhando para a minha biblioteca, minha tia, ela tinha uma biblioteca, ela tem até hoje. Ela está com quase com 80 e poucos anos. E nessa biblioteca dela sempre teve vários livros. Eu lia muito e pegava muitos e levava muito. E ela falava: lembre-se, todos os livros têm que circular. Quando você tem uma biblioteca e não empresta livros, você está adquirindo karma, porque você está deixando o conhecimento guardado. Hoje eu acho que nós somos umas bibliotecas ambulantes e a gente vai acumulando karma. Aí fica aquela coisa tendo crise de ansiedade, passando mal, tendo depressão, mas não faz o movimento para fora, fica só no movimento para dentro, entendeu? Como eu falei, vão ter momentos, sabe, que a vida vai pedir movimentos totalmente para dentro. E você vai ter que aceitar, mesmo que você goste de fazer os movimentos para fora. E vão ter momentos em que a vida vai te colocar totalmente para fora, mesmo que você queira ficar para dentro. Então, eu, por exemplo, muitas vezes quero ficar para dentro, mas a vida vem e me chama. Essa mentoria mesmo, eu estava olhando para ela lá para o fim do ano, deixa eu ficar aqui nos meus cursos que estão dando tão certo, deixa eu ficar aqui quietinha. Mas aí eu sabia que não era mais lá para o fim do ano, que tinha que ser agora, e era uma coisa assim, não demora mais, você já está demorando, você já devia ter começado. E tudo bem, e eu não estou fazendo, esse movimento eu estou fazendo por quê? Porque é o movimento de fazer o movimento. O movimento de fazer o movimento, ele traz as pessoas certas e ele começa os outros movimentos, entendeu? Então, o que que você vai fazer com isso, com tudo isso que você acessou, com essa curandeira que é você? Esse momento da humanidade, a gente passa pela crise paradigmática, então nós estamos saindo. Crises paradigmáticas são crises da forma de ver o mundo. Então a gente está saindo de uma visão de mundo focada no materialismo e a gente está caminhando para uma visão de mundo focada no espiritualismo. Apesar de tudo, apesar da gente estar vivendo um tempo de bebê reborn, de crises mentais muito graves, é um momento de crise. E é justamente por causa desse tanto de crise interna que o mundo está em crise externa.
E é justamente por isso que a gente está chegando aqui nessa história, entendeu? Então a gente vive essa mudança do olhar materialista para o olhar espiritualista, que é o que as pessoas mais precisam. A gente está vivendo a nova era, essa transição planetária. Vocês sabem do que eu estou falando, não sabem? E essa transição ela é muito forte, muito potente, muito curativa e uma grande oportunidade para a gente trabalhar na luz, para a gente trabalhar no amor, para a gente resgatar a nossa curandeira e a gente servir de verdade nessa nova vibração, para a gente deixar legados no mundo. Eu não sei quanto a vocês, tem gente que tem isso, né? Que é o Floral Wild Oat, que é essa vontade, esse desejo de fazer realmente diferença no mundo. Sei lá de onde vem, eu falo, ou é ferida do abandono, necessidade de agradar, ou é ego, ou sei lá o que, ou é realmente um chamado do nosso eu superior falando, vamos trabalhar, vamos ajudar o mundo a prosperar, vamos ajudar o mundo a progredir, entendeu? Então é sobre isso, é sobre a gente aceitar as responsabilidades, porque não tem outra palavra, é a responsabilidade pela sua jornada, é você não deixar para o outro resolver para você. Ah, quando der o tempo certo eu vou fazer tal movimento. Ah, é porque eu quero esperar meus filhos crescerem. Ah, porque eu tenho que aposentar. Tá tudo bem também, não tem problema. Mas vocês entendem que o tempo é uma ilusão? Que para esperar os seus filhos crescerem ou talvez se aposentar, você vai ficar doente mais 10, 15 anos? É um tempinho bom, né, gente? Me desculpem. Então, a curandeira contemporânea ela vai trabalhar nesse novo paradigma, fazendo a junção das áreas de conhecimento com as práticas integrativas. Então, uma junção do direito com as práticas integrativas, uma junção da medicina, uma junção da enfermagem, uma junção da psicologia, se ela quiser, porque às vezes ela não quer sair da medicina, mas dentro dela vive uma curandeira que olha para aquela pessoa como um ser espiritual ali na beira do leito. Entendem? Então é sobre isso. E, gente, não é fácil trilhar esse caminho. Mas quando a gente entra nele, acessa e aceita, a gente só vai. Então a gente tem que parar de colocar resistências, de colocar limitações. A gente tem que parar de ir só para a nossa insegurança, porque estão perdidas, bagunçadas. Estamos todas, mas algumas estão mais. Que é esse sentimento de insegurança, esse sentimento de que eu não posso acessar, isso não é para mim, eu não vou conseguir. E aí ficam na samsara dos processos terapêuticos. Ah, eu preciso de mais uma cura, eu preciso de mais um trabalho, eu preciso de mais uma ayahuasca, ah, eu preciso de mais uma revelação. Então, sempre na samsara desses processos. E eu tô falando isso porque eu vou te mostrar um processo terapêutico que a gente vai fazer aqui, mas assim, a minha intenção é que tudo vá para frente, a gente sempre vai ter processo terapêutico, sempre. Por quê? Porque a gente sempre está querendo dar um passo a mais. Mas se a gente ficar só no mesmo lugar, a gente vai ficar ali, ó, inclusive na baixa prosperidade. O Abundância Espiritual, que é um dos meus cursos, ele traz isso. Isso da gente sair desse lugar de baixa prosperidade, de ficar só rodando e limpando a dor do mundo. A gente tem que dar um passo acima. Então, você não se compromete verdadeiramente com a sua cura. Não tem uma técnica que te dê segurança, ou até tem, mas não consegue colocar ela para rodar, para ter clientes, para as coisas acontecerem. E não se acha boa o suficiente. Está sempre buscando validação, além de não conseguir se assumir. Certo? Isso é muito forte, não é? Isso é muito forte, gente. Por isso que tem que ter é, é, um grupo. Por isso que se a gente caminha juntos, é melhor. Eu, no ano passado, quando fiz as mentorias individuais, eu percebi, e veio disso essa proposta aqui, eu percebi que todas as mulheres que eu mentorava, elas, elas falavam efetivamente para mim, essa mentoria, Patrícia, está mexendo com o meu feminino. Ela não está só mexendo com o meu profissional, ela está mexendo com o meu feminino. Eu ouvi de uma moça, ir atrás de uma medicina feminina mexe com o meu feminino. Ir atrás de uma nova medicina, ir atrás de um novo trabalho, mexe com a minha relação. Entende por que que é tão importante a gente trazer tudo junto? Então, a gente tem o nosso cura-te a ti mesmo, que aí eu trago mesmo a experiência do Dr. Bá, esse caminho de autocura, ele precisa acontecer o tempo todo dentro das jornadas que a gente vai trilhar profissionais. Por quê? Porque nós estamos presas a crenças. Até essa crença de que é tudo muito difícil é uma crença. Para algumas pessoas é muito leve, entendeu? Então a gente pode entender quais são as nossas crenças para superá-las. Olhar para a cura da sua alma. Você precisa aprender a ser essa presença que cura, ter o seu magnetismo espiritual. Isso é mais importante do que as técnicas de marketing.
construir o seu novo projeto e ampliar aquilo que já existe. Então, para ser a presença que cura, porque, gente, tem um monte de terapeuta aí, e aí vem você, as terapias não dão dinheiro, porque tem um monte de terapeuta. Olha as pessoas que estão se dando bem, elas têm essa presença que cura. Elas estão mais bem resolvidas aqui, elas estão em processo de resolução, elas não estão deixando a insegurança, a baixa autoestima, a dependência emocional travarem o seu processo. Elas vão trabalhar a autoconsciência, vocês vão trabalhar, né, para ser essa presença que cura. A sua radiância, que é o seu campo, Jesus curava com a sua presença, 1000 Hz de frequência. A gente não vai chegar de Jesus, mas a gente pode chegar a 500, 600, se a gente estiver vibrando gratidão, se a gente estiver vibrando amor. Então, é sustentar a nossa radiância. É ir na compaixão e no não julgamento. E é trabalhar todos os dias as nossas emoções, principalmente aquelas que nos afetam, como culpa, raiva, mágoa, medo. Por quê? Porque tudo isso afeta o nosso próprio processo terapêutico e o das outras pessoas. Então, por que o feminino? Como eu disse para vocês, porque todas as minhas mentoradas têm problemas com o feminino, porque os problemas com o feminino, eles aparecem quando a gente começa a fazer transformações na nossa vida. Então, ele vem abrir o portal da leveza, do trabalho no feminino e da intuição. Quando as pessoas falam assim para mim, eu busco um trabalho mais leve, eu não quero ficar a vida toda fazendo isso que eu faço, é pesado. Elas, na verdade, estão buscando o seu feminino. Elas estão olhando para isso. Então, o que que a gente vai fazer? Olhar para esses projetos que existem na sua cabeça, dar forma, vida e comunicação. E, gente, eu sei que às vezes vocês vão falar, nossa, parece que é muito para mim. Vai ser leve. Por que vai ser leve? Porque vai ser uma coisa organizada por um tempo específico. E vocês vão viver os ciclos ali de cura, os ciclos da jornada, os ciclos da construção desse novo trabalho no seu próprio ritmo. Eu tenho uma mentorada que está terminando agora, de organizar o seu consultório de homeopatia. E foi um ciclo de um ano, e foi incrível, porque nesse momento, nesse um ano, aconteceu de tudo com ela. Adoeceu, o filho adoeceu, mudou de casa, comprou uma casa nova e tal. Então, muitas coisas aconteceram, que ela teve que ir parando, às vezes. E agora, ela termina o ciclo e olha, e tá tudo pronto. É só ela expandir, entendeu? É só ela ir para a expansão, é só ela ir para o desenvolvimento. E as coisas vão acontecendo, vão dando certo na vida da pessoa, entende? Então, na prática, como é que a gente vai fazer? Então, agora vamos pensar na prática, certo? A gente vai ter os encontros terapêuticos e os encontros do, do- da ciranda de projetos. Esses encontros terapêuticos, eles têm a intenção de serem bem diretos. Então, às vezes a pessoa fala, esse horário eu nunca vou conseguir participar, você não precisa participar, você vai receber a gravação dele com o tema daquela semana, a meditação, a prática da semana, e ali, quem estiver naquele momento pode fazer trocas, percepções sobre aquele tema, trazer, acrescentar, mas isso vai ser sendo feito no grupo ao longo da semana, entendeu? Então, é, esse lugar de segunda-feira, das 8 às 9, das 8 às 9h30, isso pode mudar. Talvez o grupo fique mais confortável na quarta-feira, por exemplo, que é uma outra possibilidade para mim. Mas nesse primeiro momento eu já defini para a gente não ficar tendo coisas, não posso tal dia, faz tal dia. Não, gente, tudo que você não puder naquele dia vai estar ali na plataforma. Você vai assistir na segunda-feira mesmo, na parte da tarde, entendeu? Ou à noite. Então, a meditação, as práticas da semana, as trocas de percepções. E aí, esses encontros terapêuticos, eles são para a gente fazer curas profundas do nosso corpo, da nossa alma e da nossa mente femininas. Se não for para ser profundo, eu nem faço, entende? Por quê? Porque a gente precisa de profundidade para a gente se curar e para a gente curar esse feminino. Nesses ciclos terapêuticos, a gente vai trabalhar vários temas e eles vão ser por mês. Então, a gente tem 6 ciclos terapêuticos. A nossa mentoria, ela tem um ciclo de 6 meses, mas você pode participar dos encontros, você pode estar no grupo por um ano, acessar a plataforma por um ano, certo? Por que de 6 meses? A cada 6 meses o ciclo se renova.
Então, talvez a pessoa entre, sei lá, daqui 2 meses, ela vai entrar no ciclo de Atena. Não tem problema, depois ela vai assistir o ciclo de Oxum, entendeu? Então, esses ciclos, eles vão se renovando. Então, na prática, a gente vai ter 6 ciclos terapêuticos, todos eles mensais, e a gente vai trabalhar os arquétipos do feminino. Como eu falei para vocês, os ciclos terapêuticos vão trabalhar nosso feminino e as cirandas de projetos, o nosso masculino. Então, nos ciclos terapêuticos, a gente vai começar com Oxum, pra... são arquétipos, tá, gente? Arquétipos de deusas do feminino. E eu busco trazer arquétipos mais próximos a gente. Eu não gosto de ficar só nos deuses gregos. Eu até coloco ali, porque é o mais fácil, é o mais acessível, todo mundo conhece quem é Perséfone, mas a gente tem muitas outras deusas que trabalham a profundidade também. Então, eu vou começar com essas mais comuns. E depois a gente pode ir mergulhando, a gente vai acessando outras deusas. Por quê? Porque esses arquétipos podem nos ajudar nesse trabalho com o feminino. Eu sempre neguei as deusas, eu sempre fui racional demais para acessar esse conhecimento, eu tinha até preguiça, até entender o quanto esses arquétipos podiam ter a força de me transformar. Então, não menospreze, certo? Ah, mas eu já fiz curso de Deus, não sei o quê. É que não é um curso. A gente vai até entrar na parte teórica, mas é a prática. A gente vai praticar o que é que aquele arquétipo traz para nós. Então, no ciclo Oxum, a gente vai fazer limpeza, limpeza de mágoas, limpeza de crenças, limpezas uterinas para acessar o nosso feminino, entendeu? Então, é cura profunda, não, como eu falei para vocês, não é cura rasa, é cura profunda. No ciclo de Ártemis, que vem depois, a gente vai fazer a reconexão com essa menina, com essa leveza, com essa adolescente, com essa mulher selvagem, livre. No ciclo de Atena, e também Yansan, que são as guerreiras, a gente vai olhar o lado bom, belo da guerreira em nós. A gente não vai ficar ali negando. Nós somos, sim, filhas do pai, da cabeça, nós somos filhas de Atena, mas a gente não vai ficar negando, a gente não vai ficar impedindo que essa guerreira também esteja ali com a gente. A gente vai pegar o lado bom dela e aprender com isso. No ciclo Deméter e Iemanjá, a gente vai olhar para essa nutrição, para essa prosperidade, para essa abundância. No ciclo Perséfone, a gente vai mergulhar nas sombras e nas profundezas nossas. E no ciclo Vênus Oxum, de novo, a gente vai receber, amar e prosperar. Então, esses são os ciclos. Depois a gente vai repetir esses ciclos e, gente, pode ser que ao longo do processo a gente mude outras referências que vão entrar o tempo todo, a jornada da heroína. A gente vai entrar o tempo todo também com arquétipos de florais. A gente vai entrar o tempo todo com meditações guiadas ou não, exercícios de liberação emocional que vocês vão fazendo ao longo desses 6 meses e depois vão repetir aí nesse período de um ano. Porque a única coisa que eu peço, gente, é que vocês estejam comigo. Como assim? Que vocês estejam comigo no desenvolvimento do projeto de vocês e da cura de vocês. Não fiquem, nesse tempo que vocês vão estar comigo, não fiquem fazendo outras. Não, não tem problema fazer uma terapia, fazer acompanhamento terapêutico, nada disso. Mas é ficar comprando 300 cursos, fazendo um monte de coisa. É importante você estar comigo na jornada e com você, porque é um investimento para você. É importante mergulhar e falar, não, agora eu vou fazer isso aqui. A nossa diferença quando a gente é muito perdida, assim, quando a gente tem essa facilidade de acessar vários conhecimentos, o que faz diferença é quando a gente acessa um por vez. Então, a gente faz um projeto por vez, a gente faz um e-book por vez. Né? A gente cria ali o nosso projetinho, ele vai tomando vida, vai tomando força, a gente vai fazendo aquilo prosperar um por vez, certo? Não façam como eu, que faço 300 ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu estou transmutando isso para poder fazer um por vez. Eu estou olhando para ficar com a mentoria e algum ou outro dos meus cursos preferidos, entendeu? Então, é isso. Vamos cuidar daquilo que a gente dá conta. E a gente tem os encontros na Ciranda de Projetos que Curam o Mundo, que vão ser quinzenais, às terças-feiras, das 19 às 20h30. Ali a gente vai trabalhar teoria e prática, eu vou analisar os casos de todas vocês durante os encontros. E em cada encontro a gente vai analisar alguns especificamente. É uma roda de criação de projetos mesmo. Aqui na página tem alguns temas que a gente vai trabalhar essa criação de projetos, a identidade do projeto, a criação de workshops, de e-books, talvez de infoprodutos, ou o seu atendimento de consultório, de atendimento integrativo. Então, é aquilo que você vai falar, Patrícia.
Tá, dá para fazer tudo isso, dá para fazer um e-book, dá para fazer um consultório, O que que eu vou focar agora? Eu quero aprender a fazer um e-book e o meu consultório. Ótimo, a gente vai trabalhar isso ali, entendeu? Ah, eu quero organizar uma aula de yoga diferente, que tenha também uma anamnese, um atendimento integrativo. Ótimo, a gente vai fazer isso ali juntos. Eu vou apresentar modelos de projetos para vocês e a gente vai desenvolver isso juntos. Ah, eu não quero, eu não sei, estou totalmente perdida. Eu só sei que eu não estou feliz no trabalho. Ótimo também. Você vai se nutrir junto com a gente, você vai olhar para os projetos das suas colegas e ali vai plantando a semente do seu próprio projeto, entendeu? Então, na prática, é isso. Todas as aulas e encontros vão ficar gravadas para serem acessadas por um ano. E você tem um ano de participação no grupo e na comunidade Clã das Curandeiras, certo? E você pode renovar depois também, essa renovação, a gente vai conversar sobre valores depois sobre essa renovação, tá? Então, qual vai ser o investimento? Gente, eu pensei muito sobre esse valor e tentei encontrar alguma coisa que ficasse confortável e que ainda fosse possível para vocês. Lembrando que vocês vão ter acesso por um ano a encontros comigo, meu WhatsApp, né, a troca sobre os seus projetos e que isso eu acho que não tem preço, sabe? Eu nem sei se eu vou fazer dessa maneira das outras vezes. Com certeza vai aumentar valores, com certeza vão mudar as regras. Por quê? Porque à medida que o projeto vai crescendo, a gente precisa, inclusive, de outras pessoas trabalhando com a gente. Eu sempre gostei de fazer carreira solo, porque eu tenho muito meu jeito de funcionar, a minha comunicação. E às vezes que eu tentei fazer parcerias, principalmente com profissionais do marketing, eu tinha que seguir os scripts de roteiro de fala e aquilo feria profundamente a minha visão humanizada, espiritualizada da vida. E algumas vezes eu cedi, né? Não, tem que vender, tem que isso. E depois eu entendi, falei, não, peraí, deixa eu dar um passo para trás, vou trabalhar sozinha por um tempo para conseguir reencontrar a minha voz. Então é sobre isso. O investimento é R$ 1.600, que pode ser dividido em até 12 vezes pelo cartão. Se a pessoa quiser pagar à vista no Pix 1.400. Tem outras formas de outras possibilidades? Podem haver, mas você vai ter que falar comigo. Por quê? Por que que eu não vou agora colocar aqui uma divisão no Pix? Todo mês, Patrícia, eu não posso pagar, sei lá, todo mês é difícil porque vai entrar R$ 100 por mês, isso não valida ali o processo, né? Quando vocês fazem o pagamento no cartão e tudo tem um valor diferenciado para mim. Então, talvez dividir em 3, 4 vezes no Pix, pode ser. Mas eu preciso que vocês falem comigo, porque essa não é a minha opção de escolha. Não é a minha opção de escolha, por quê? Porque eu tenho que ficar cobrando as pessoas, sabe? Assim, ou pedindo para minha secretária cobrar, e eu acho extremamente desconfortável. Então, aqui a gente vai trabalhar numa vibe de muita abundância, de muita prosperidade. Então, eu quero que você me diga as suas possibilidades. Olha, esse valor eu quero muito entrar, mas como é que eu posso pagar isso de uma outra maneira e tal? Não tem problema. Mas eu quero que você tenha compromisso com a sua abundância e com a minha, certo? Porque isso faz toda a diferença no processo de construção de projetos novos, a gente se responsabilizar por isso, né? Pela parte da abundância nossa e do outro. Então, nesse primeiro momento, é esse o valor, 1.600 dividido em até 12 vezes ali pelo cartão na Hotmart, ou 1.400 à vista no Pix, certo? Enfim, gente, é uma possibilidade que está bem em conta. Vocês sabem valores de mentoria, vocês acompanham. A minha mentoria individual de um ano, ela é R$ 8.000. A minha mentoria individual de 6 meses, ela é R$ 5.000, mais ou menos. Então, isso aqui tá super acessível mesmo. E eu sei que muita gente não conseguiria pagar outro valor. Mas pode ser que você fale, Patrícia, eu quero acompanhamento individual. Aí a gente vai olhar para quantos encontros individuais você precisa e fazer um valor específico para você nesse processo, tá bom? Então tem essa possibilidade do individual, só que tudo tem que ser conversado. Então, meus amores, além de tudo, eu não coloquei aqui os bônus. Eu vou liberar para vocês o acesso à Medicina da Alma, que é uma formação enorme, com muitas aulas é a minha formação mais importante sobre de florais. Ela tem ali aulas
muito potentes, com meditações de muita transformação. Ela é um caminho de transformação quando você aprende os florais de Bach. E é uma formação, então às vezes você é uma curandeira sem técnica ainda. Ali você vai acessar uma formação com certificado que pode te trazer uma técnica também. Certo? Se eu não me engano, o certificado é de mais de 100 horas. Só isso já quase dá para você fazer a sua carteirinha como terapeuta, né? Porque nós somos curandeiras, mas as carteirinhas ainda são de terapeuta. Então é isso, gente. Aqui embaixo tem mais dados aqui na página para vocês acessarem. Eu espero de verdade que dê certo para você estar comigo nesse caminho, nessa primeira mentoria para curandeiras contemporâneas, né, para as mulheres que buscam trabalhos mais conectados com a sua essência vibracional ou que buscam simplesmente se transformar, passar por esse processo terapêutico, olhar para os seus projetos para que eles possam nascer, brotar, virar sementinha, crescer, né, realmente. E então é isso. Espero vocês do lado de lá. Aqui tem o link do Hotmart. Quando você entra, lá já tem as instruções do caminho a seguir. Não tem aulas, eu vou começar a deixar o programa Medicina da Alma lá para vocês irem assistindo. Por quê? Porque tudo vai começar em junho, né? Primeira semana de junho a gente já tem os primeiros encontros e a partir dessa primeira semana de junho a gente já começa a mentoria e é aí que vão ter os materiais gravados. Como eu falei para vocês, esse valor, gente, ele é para esse primeiro grupo. Por quê? Porque a gente está começando juntas. Os valores reais dentro do meu coração ainda não são esses, porque a minha dedicação é muita. Então, não tem problema. Eu estou fazendo isso de todo o coração. E vagas sociais. Patrícia, tem vagas sociais? Tem, mas não tem uma vaga sem um investimento nenhum, porque eu não consigo. Né? Os valores da plataforma são altos e tudo mais. Mas a gente tem vagas sociais, uma a cada 10 inscritas. Então, se você quer participar com uma vaga social, que o valor é metade desse valor investido, você também pode falar comigo. É uma vaga a cada 10 inscritas, tá bom? Então, até mais, gente, e eu espero vocês.